Episódio patrocinado por Eizo, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens. Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações. Mako, equipamentos para estúdios fotográficos profissionais. E Photoshop Conference, inscreva-se no maior evento de Photoshop da América Latina. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Photopro TV, trazido até vocês pelo Grupo Photopro e pelo Photoshop Conference. Meu nome é Alexandre Kise e hoje eu quero apresentar como valorizar detalhes dentro da sua imagem. A gente vai fazer isso de duas formas. Primeiro trabalhando com filtro de Sharpen, e vou valorizar o detalhe na imagem toda. E depois disso eu quero trabalhar de forma localizada, e vou mostrar uma das novidades escondidas do Photoshop CS5, que permitem que você trabalhe de forma muito precisa, valorizando detalhes só em algumas áreas. Vamos lá ver como é que isso funciona? Então beleza. Estou com a minha imagem aberta aqui dentro do Photoshop. Até tenho que agradecer um grande amigo, que é o Brasílio Ville, pela imagem maravilhosa que ele sempre manda. O que é legal dessa imagem? Eu tenho uma modelo onde ela tem muito detalhe, olha, cabelo, olhos, lábios, e também está utilizando uma roupa que permite a valorização desses detalhes. Então a gente vai começar primeiro valorizando a imagem como um todo. Qual seria a solução nesse caso? Eu primeiro coloco a imagem a 100%. Uma vez que ela está a 100%, eu vou abrir um comando ou um filtro no menu de filtros chamado Filtro Sharpen Smart Sharpen. É um filtro sensacional. Ele aparece pela primeira vez dentro do Photoshop CS2 e desde então melhorou muito em termos de desempenho. Hoje ele é muito rápido. Agora, para que esse filtro trabalhe bem, ele tem um segredinho. O primeiro deles, você vai ter que trocar essa opção que vem básico para avançado, onde ele vai habilitar aqui na parte de baixo duas novas abas, uma para controle de Shadows e a outra para controle de Highlights. Nelas você vai colocar um valor que é esse valor que eu já tenho colocado aqui, Fade 6, Tonal Width 60 e 10. Então é só memorizar, 6, 60 e 10. O mesmo valor eu normalmente trabalho para a área de Shadows, 6, 60 e 10 também. Então clica na aba, coloca os valores. Ele permite que a imagem não crie uma granulação muito forte. Essa é a grande sacada, como se fosse o Trash ou do Sharp Mask tradicional. Volto para o Sharpen. O segundo segredo qual que é? É você trabalhar em cima de uma área chamada Remove. Nota o seguinte, eu vou colocar um valor bastante alto agora. 5. Olha o que aconteceu aqui, olha, no meio do dente da modelo. Ele criou um halo, que é a característica do Sharpen. Então ficou um halozinho branco, bem forte. Você vai perceber que quando eu trabalho com o cálculo matemático do Gaussian, esse halo é mais evidente. Quando eu trabalho com o cálculo matemático do Lens Blur, esse halo é bem mais suave. Então a outra saída é sempre trabalhe com Lens Blur. Essa dica é extremamente valiosa. Joia, uma vez feito isso, o que eu vou fazer? Vou reduzir o valor porque eu preciso. Nesse caso aqui, olha, eu vou trabalhar com 1. Uma dica interessante é o seguinte, toda vez que você aplica um Sharpen na imagem, parece que ele ficou um pouquinho duro, um pouquinho forte. E esse é o ponto ideal. Quando você ultrapassar um pouquinho, esse é o ponto-chave. Por que eu digo isso? Porque na impressão, a qualidade sempre perde um pouquinho. A imagem sempre cai em termos de nitidez. Então, nesse caso, você dá um passinho à frente porque o processo vai fazer com que você volte e fique perfeito. Inclusive, no meu livro de tratamento e edição profissional de imagens, eu explico tudo sobre Sharpen. Eu tenho um capítulo completinho lá, explicando todos esses mecanismos, funcionalidades, como calcular para mídias diferentes, como jornal, grandes formatos, impressão em papel couché, offset, que é um truque super valioso. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá, vamos voltar para a imagem. Tenho aqui a minha imagem aplicada. Se eu quero uma precisão um pouco maior, olha o que eu vou fazer. Vou reduzir a visualização para 50%. Olha como ficou jóia. Valorizou bastante, o amount ainda está um pouco forte, vou colocar em 400. Talvez melhorar um pouquinho o raio. Vou dar o OK, minha imagem já foi aplicada. Nota, os olhos da modelo ficaram legais. Olha a quantidade de detalhes no cabelo. Vamos ver a informação que eu tenho, por exemplo, lá embaixo, na roupa. Antes e depois. Consegue ver a quantidade de detalhes que ele vai trazendo? Olha o desenho aqui, olha, nessa lateral. Eu tenho aqui uma informação, olha, que é muito valorizada. Então a minha imagem, ela já cresceu bastante, já ficou muito mais interessante do que se a gente comparar com a imagem original. Agora, nisso eu expliquei para você como usar o Sharpen e duas dicas importantíssimas do Smart Sharpen.
A primeira delas, trocar para Advanced, controlar os valores das abas de Shadow e Highlight. E a segunda, qual foi? Trabalhar com cálculo de Remove, onde nós trocamos que o padrão é Gaussian para a opção chamada Lens Blur. Daqui a pouco eu vou mostrar para você como trabalhar de forma localizada com o Sharp. Eu já venho. Então vamos nessa. Eu vou desfazer o processo e a gente vai trabalhar de forma localizada. Cliquei no Undo, desfiz o processo. Olha lá, a imagem está sem o Sharp. Vou ampliar ela e vou trabalhar só nos olhos e nos lábios da modelo. Então para isso, o Photoshop tem uma ferramenta que é justamente uma ferramenta chamada Sharpen Tool, que fica aqui no cantinho. Tecla de atalho R. Essa ferramenta é muito boa na versão 5, porque nas versões anteriores ela tinha um problema, ela pixelizava muito a imagem. Dá uma olhada no seguinte, eu vou começar a clicar na imagem e arrastar. Olha o que ele vai fazendo, ó. Pixelizou, viu como foi forte? Tudo bem que aqui eu acabei forçando um pouco mais para que você visualizasse exatamente o que eu estou falando. De que forma eu tinha uma imagem antes e qual o resultado que ela apresentou agora. Mas a sacada é, essa ferramenta dentro do Photoshop CS5, ela recebeu um grande, assim, e gigantesco investimento. Ou seja, a engenharia colocou dentro dela uma opção chamada Protect Details, que fica colocado na barra superior. Então, quando essa ferramenta está selecionada, essa opçãozinha aparece aqui em cima e nota que eu vou fazer exatamente o mesmo efeito. Tá vendo a diferença? Olha como ele protegeu os detalhes. Mesmo fazendo de forma muito intensa, que é o que eu fiz agora, olha lá, antes e depois, você percebe que é muito diferente do comportamento que eu tinha antes? Então isso significa que se eu quero valorizar, eu não preciso ir tão intenso, mas eu posso ir passando, vou valorizando detalhes nos olhos, vou valorizar, por exemplo, alguns detalhes no lábio, na boca, aqui na parte de baixo. Se eu quero alguma coisa no cabelo especificamente, eu posso ir trabalhando em cima dessa área, tanto para um lado como para o outro. E o Photoshop vai fazendo o quê? Vai trabalhando todas essas informações para mim. Ao final, olha, na parte de baixo, se eu tenho alguma coisa que eu quero valorizar, como por exemplo a joiazinha ou esse detalhe no vestido, clico, tenho aqui o antes, tenho o depois. Faço na lateral para ele acompanhar um pouquinho mais a imagem e a gente tem a imagem aplicada com o Sharpen localizado. A única coisa que eu acho que no lábio, olha, ele ficou um pouquinho forte. Se ele ultrapassar aquilo que você quer, como é que você pode voltar? Pega a sua ferramenta de histórico, History Brush, e simplesmente passa sobre a imagem. Olha a diferença, antes e o depois do aplicado. Ah, mas aí eu tirei tudo. Vamos acrescentar mais uma dica antes de acabar? Sem clicar em nenhum outro lugar, eu entro no Edit, Fade History Brush, ou seja, ele vai controlar como a última ferramenta foi aplicada, e eu deixo o Sharpen voltar aos pouquinhos. Clico em OK, tenho a minha imagem final. Olha o impacto que ela tinha antes e depois da aplicação do Sharp. Então essa técnica é extremamente valiosa e ela valoriza muito as imagens que você tem. Tranquilo? Então é isso, galera. Qualquer dúvida que você tenha, já sabe, né? podcast@fotopro.com.br é o canal aberto onde você pode mandar dúvidas, sugestões, temas diferentes para que a gente aborde dentro do podcast. Já para continuar aprendendo e conhecendo e até descobrindo o que acontece no universo de Photoshop, o site é fotopro.com.br ou me acompanhando pelo Twitter. Até mais!